temos a honra de receber Durval Versosa Júnior, que vai falar para a gente sobre introdução à dietoterapia chinesa. Durval é graduado em Medicina Veterinária, possui especialização e mestrado em Clínica e Cirurgia Veterinária, especialização em acupuntura, especialização em acupuntura veterinária, em farmacologia chinesa, em dietética chinesa, curso avançado em acupuntura em Mochabustão, em Pequim, é terapeuta floral e mestre em Reiki. Durval, muito grata, em nome de toda a comissão organizadora do CIMEV, somos muito gratos por sua enorme contribuição, por sua participação no nosso simpósio internacional de medicina veterinária integrativa. E agora é com você, por favor, nos honre com tanto conhecimento em dietoterapia chinesa. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a introdução à dietoterapia chinesa. Como foi falado, uma das minhas especializações é a dietoterapia ou dietética chinesa, e é um dos assuntos que eu mais estudo nos últimos 5 a 10 anos. Vamos lá, então. É um prazer estar aqui com vocês no simpósio, é uma honra ter sido convidado, e eu espero poder trazer um pouco de informação nova para vocês, um pouco de curiosidade sobre a área de atuação da dietoterapia chinesa. A primeira coisa que nós temos que diferenciar, então, é a nutrição ocidental e a dietoterapia oriental. Muitas pessoas confundem a dietoterapia chinesa com a nutrição ocidental. Na nutrição ocidental, nós vamos falar muito mais sobre um balanceamento nutricional em relação à taxa calórica, quantidade de vitaminas, quantidade de proteínas e carboidratos. Na dietética oriental, nós falamos sobre uma harmonização energética do alimento. Sobre o alimento yin, sobre o alimento yang, sobre o alimento que traz frescor, sobre o alimento que traz calor ao corpo, o alimento que sobe até a parte superior do corpo, o alimento que leva energia até os membros. Uma comparação, por exemplo, na dietética ocidental nós falamos sobre proteínas, na oriental nós falamos sobre a natureza térmica, que é a sensação que o alimento nos traz quando ingerimos o alimento. Na ocidental falamos sobre carboidratos, na oriental nós falamos sobre a direção que esse alimento toma. Se ele vai para a superfície do corpo, para o interior do corpo, para a cabeça, para os pés, para as pontas dos dedos. Na ocidental falamos sobre lipídios, na oriental falamos sobre cores de alimento. A cor verde tonifica o fígado, a cor vermelha tem uma atração específica pelo coração e assim por diante. Na ocidental falamos sobre vitaminas, na oriental falamos sobre sabores. E olha que interessante, quando nós pensamos na dietoterapia ocidental, em que os nutricionistas nos colocam que devemos ter 5 cores de alimento no prato, os chineses também falam a mesma cor, termos 5 cores e 5 sabores para harmonizar energeticamente. No pensamento ocidental, nós pensamos que as cores dão qualidade de vitaminas e de minerais aos nossos alimentos. Por isso, uma diversidade de cores no nosso prato trazem uma diversidade de vitaminas e minerais. Quando a gente pensa na dieta oriental, que a diversidade de cores e sabores trazem harmonização ao todo. Na nutrição ocidental, nós pensamos muito em calorias, em gasto calórico. Na dietética oriental, nós pensamos em harmonização do indivíduo. Um indivíduo yin deve comer uma dieta mais yang, um indivíduo yang deve privilegiar uma dieta yin, e assim por diante. Na ocidental, nós pensamos em um balanceamento dietético, e aí nós temos um exemplo da pirâmide alimentar humana, em que a base são os carboidratos, o meio são as proteínas e a parte final, o topo da pirâmide, dos lipídios. Na dieta oriental, nós já avaliamos cada indivíduo. Alguns indivíduos precisam de uma dieta mais yang, com mais carne, outros indivíduos precisam de uma dieta mais yin, com mais carboidratos ou legumes. Alguns indivíduos precisam variar essa dieta em etapas de vida, ou até mesmo dentro da etapa do ano. Então a avaliação é mais individualizada e do contexto de época de vida deste indivíduo. Nós também pensamos na dieta oriental em relação às estações do ano. Qual dieta nós devemos privilegiar durante a primavera, verão, outono, inverno e a canícula,
que é a quinta estação da medicina chinesa. Também pensamos na dietética de acordo com nossa época de vida. Será que nós podemos comer a mesma comida quando o nosso estômago está forte, capacitado de digestão, e quando nós envelhecemos, que a nossa energia yang, que a nossa energia de calor e que auxilia em toda a nossa digestão já está mais fraca? Quem sabe, nessa época, não precisamos de um alimento mais processado, mais cozido, para ajudar a captação de energia. O ideal, na realidade, é a união de todos esses elementos. É o balanceamento da dieta ocidental. Nós não vamos abrir mão dessa possibilidade de balanceamento nutricional, que é fundamental em importância, e a ativação de balanceamento energético da dietética oriental. Então, nós podemos trabalhar de forma comum, de forma concomitante, para termos resultados ainda melhores. A dietética oriental, nós dividimos os alimentos em determinadas categorias. A primeira categoria são sementes, em que nós temos grãos, feijões e sementes oleaginosas. A segunda categoria são de carnes, de alimentos de origem animal e derivados. E aí se incluem carne, leite, ovos, mel, todos os derivados do leite, como queijo, iogurte, coalhada. E também a geleia real, que é um alimento extremamente nobre na visão da medicina chinesa. A outra categoria são de peixes e crustáceos, sejam esses peixes de água doce ou água salgada, e aí nós temos todos a gama de peixes de crustáceos com teores energéticos e teores, naturezas térmicas diferenciadas. A próxima categoria é dos vegetais terrestres, hortaliças, legumes, raízes, frutas e condimentos vão entrar nessa categoria. E essa categoria ela é muito importante, pois é ela quem nos dá a sazonalidade. Já que, normalmente, uma fruta ou um legume que nasce na primavera não é a mesma que nasce no verão, ou que nasce no outono, ou que nasce no inverno. Dessa forma, se nós ingerirmos a fruta, o legume, a raiz daquela estação, nós trazemos para dentro do nosso corpo a harmonia daquela estação. Dessa forma, adoecemos menos. Dessa forma, nos mantemos mais harmonizados ao meio em que vivemos. Outro grupo de alimentos para a medicina chinesa que é extremamente importante são as algas marinhas, ou os vegetais marinhos. E aí nós temos uma diversidade de algas, como a kombu, kelps, nori, a clorela e outras várias, que para nós ocidentais entram muito pouco na nossa alimentação, mas que têm uma importância muito grande na alimentação oriental e que traz muita vitalidade ao corpo. A forma mais comum, apesar dessa divisão em cereais, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, a forma mais comumente encontrada da classificação dos alimentos, segundo a medicina tradicional chinesa, é pela propriedade desses alimentos. E segundo a propriedade, nós podemos ter alimentos de natureza térmica. O que é isso? Natureza térmica é a forma com que esse alimento vai fazer, é a sensação que esse alimento vai trazer ao indivíduo após ingerir o alimento. Então, nós podemos ter, por exemplo, alimentos de natureza fria, como a melancia, que vai refrescar intensamente o nosso corpo. Alimentos de natureza fresca, como aqui nós temos o cação, que vai refrescar levemente o corpo. Alimentos de natureza neutra, como o arroz polido, que não vai trazer nenhuma modificação térmica energética ao nosso corpo, assim como alimentos de natureza morna, como por exemplo o pêssego, que vai amornar levemente o corpo, dando uma sensação confortável e morna. Ou alimentos de natureza quente, como por exemplo as pimentas de várias variedades aí, que vão aquecer fortemente o nosso corpo. Nós também temos alimentos em relação aos sabores, sabores ácido, amargo, doce, picante, salgado e neutro. Ácido, como por exemplo, o abacaxi. Amargo, como a rúcula. Doce, como por exemplo a moela. A moela cozida, sem nenhuma adição de sal, tem um sabor adocicado, assim como o músculo. Picante, levemente picante, como o alecrim, ou muito picante, como a pimenta. Naturalmente salgado, como as algas marinhas. Ou então neutro, como por exemplo a couve-flor ou o repolho. Também podemos dividir esses alimentos em alimentos que trazem a sua energia para fora, são alimentos que jogam a energia para a parte exterior do corpo, alimentos que jogam sua energia para dentro, ou seja, mantêm a energia na parte interna do corpo,
alimentos que jogam energia para fora, que jogam para toda a parte exterior do corpo, para dentro, para a parte interior do corpo, para cima, para a direção alta do corpo, ou para baixo, para as direções inferiores, para os aquecedores médio e inferior do corpo. Alimentos também podem ser relacionados ao elemento específico. Por exemplo, ao elemento madeira, nós temos a ativação da berinjela. Ao elemento alface, que é naturalmente amargo, ele tem uma ativação ao elemento fogo, refrescando o fogo. O mel ativa o elemento terra. A pera ativa o elemento metal, trazendo lubrificação ao metal. Os cogumelos ativam o elemento água, trazendo também uma tonicidade, um aumento do tônus do elemento água. Então, nós também temos alimentos que vão relacionar com cada elemento dos 5 elementos. Também podemos dividir os alimentos de acordo com os ânfos, ou seja, os órgãos e as vísceras relacionados. Por exemplo, rim, bexiga, fígado, vesícula biliar, pulmão, intestino grosso, coração, intestino delgado, baço. E aí nós temos, por exemplo, que com o intestino delgado, o inhame e o cará trabalham muito bem e têm predileção pelo intestino grosso e o intestino delgado. Pelo coração, por exemplo, a casca da maçã, pelo fígado, a berinjela, pela pulmão, por exemplo, a couve-flor, pelo estômago, o arroz branco, mas nós temos um exemplo aqui muito interessante, ó, o sarapatel. O sarapatel é uma quantidade de vísceras, e nós temos como um princípio da medicina chinesa, semelhante trata semelhante. Se eu tenho problema de rim, eu posso comer rim. Se eu tenho problema de fígado, eu posso comer fígado. Se eu tenho problema de vesícula biliar, eu posso comer o fígado com vesícula e assim por diante. A natureza dos alimentos, na medicina tradicional chinesa, os alimentos são, na verdade, extensões de ervas medicinais, ou seja, nós utilizamos esses alimentos como medicamentos. Os alimentos eles foram trabalhados antes do que as ervas na medicina chinesa. Eles têm propriedade yin e yang, e essas propriedades são sempre relativas, eu sempre tenho que fazer uma comparação. Eles têm sua natureza térmica, ou seja, a sensação térmica que ele nos traz depois de digeri-los. A direção, alimentos que sobem a cabeça, alimentos que descem. Para nós humanos é muito fácil de perceber isso, como por exemplo o vinho, que sobe a energia à cabeça, ou a cerveja, que desce a energia e provoca diurese. Eles têm sabores primordiais e secundários. Alguns alimentos ajudam os órgãos e os sistemas a funcionar e trabalham em meridianos do corpo específicos. Nós devemos combinar de acordo com o indivíduo, o ambiente e a época de vida. Ou seja, eu não posso fazer para o meu animal que mora no Nordeste a mesma dieta que eu faço para o meu animal que mora no Sul, pois o ambiente é diferente. Eu não posso fazer para o meu animal com 5 anos de idade a dieta de preparação para o meu animal de 19 anos de idade, pois ele já tem uma estrutura corpórea diferente. Devemos levar em consideração os hábitos alimentares de cada espécie a ser tratada, e isso é muito importante na veterinária. Devemos lembrar que nós temos onívoros, herbívoros e carnívoros restritos, e para isso nós devemos pensar nos alimentos relacionados a cada espécie, não trazendo variações em relação a essa possibilidade. Mas nós temos uma lista de alimentos disponíveis que nos permite fazer essa avaliação para as espécies. Nós precisamos saber harmonizar os alimentos, saber da necessidade do corpo e saber intervir com os alimentos de forma adequada. Tá? E para isso nós precisamos saber um pouco sobre a medicina tradicional chinesa. E aí eu convido vocês a entenderem um pouquinho sobre as bases da medicina tradicional chinesa, mas com uma visão da dietoterapia. A primeira coisa que nós temos que ver é em relação ao yin e ao yang. O yin e o yang formam o supremo e o fim da medicina chinesa. São mudanças constantes. Na realidade, são complementaridades. Se eu tenho excesso de yin, eu devo me alimentar de alimentos yang. Se eu tenho excesso de yang, eu devo me alimentar de alimentos yin, para fazer a complementaridade e o equilíbrio. O yin, nós colocamos que é tudo frio, que tem uma tendência ao mais frio, mais úmido, escuro, material, interno, que trabalha muito mais os órgãos, como fígado, coração, baço, pulmão e rim. Traz mais passividade, mais ao elemento terra e a água, e a direção para baixo.
O alimento yang já nos traz mais a sensação de calor, secura, claridade, é mais energético e externo. Trabalha muito mais as vísceras, que são vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, triplo aquecedor. Nos traz mais atividade e a direção ao céu e ao elemento fogo e a direção para o alto. Em relação aos 5 elementos, nós temos um equilíbrio entre eles. O fogo gera a terra, que gera o metal, que gera a água e que gera a madeira, e existe um ciclo de contradominação e dominação. A madeira, por exemplo, realiza um equilíbrio do elemento terra. O elemento terra, por exemplo, realiza um equilíbrio do elemento água. E olha que interessante, nós vamos ver no decorrer da palestra que, por exemplo, o elemento terra trabalha estômago e baço e trabalha o sabor doce. O elemento água trabalha rim e trabalha bexiga e trabalha o sabor salgado. O rim e a bexiga, para a medicina chinesa, formam ossos e dentes. Se eu como doce demais, eu sobrecarrego aqui ao rim e à bexiga e posso ter alterações na formação dos ossos e dentes. Então, o equilíbrio na alimentação também traz o equilíbrio entre os 5 elementos. Nós pensamos, segundo a medicina chinesa, que o fogo corresponde ao coração, a terra ao baço e ao pâncreas, o metal ao pulmão, a água ao rim e a madeira ao fígado e vesícula biliar. E também representam estações de um ano. Então, o fogo ou o coração são mais representados no verão, a terra e o baço pâncreas mais na canícula, que são as interestações, o pulmão e o metal no outono, o rim e a água no inverno, e a primavera e o fígado, a madeira e o fígado na primavera. Na realidade, nós temos que pensar que a Terra é o centro de tudo. Quando pensamos em 5 elementos, pensamos que Terra é centro. E nós veremos a seguir que Terra é o estômago, o baço e o pâncreas. Então, estômago e baço e pâncreas recebem e doam energia para fogo, recebem e doam energia para metal, recebem e doam energia para água, recebem e doam energia para madeira. Isso é muito importante, pois estômago e baço são os principais órgãos relacionados à digestão. E se a digestão estiver ruim, eu não consigo o recebimento e a doação de energia para nenhum dos meus outros 5 elementos. Por isso, eles são considerados o centro de tudo. E para a gente, na dietética, é fundamental a harmonização desses elementos. Então, nós temos aqui a canícula. A canícula, que representa baço, pâncreas e representa elemento terra, nós chamamos de interestação. Ela é a mudança das estações. E nós vamos estudar isso hoje ainda um pouco mais quando falarmos sobre estações do ano. Um resumo sobre os 5 elementos em relação à dietética, nós temos que o elemento fogo trabalha o órgão coração, a víscera intestino delgado, mas também vai trabalhar o pericárdio triplo aquecedor. Ele trabalha a formação dos vasos sanguíneos, a fala, o órgão do sentido é a língua, a emoção é a alegria, a expressão é o rir e o sabor. O sabor aqui, é relacionado ao sabor amargo. Então, todo alimento amargo e todo alimento vermelho vai ativar o elemento fogo. Já o elemento terra, ele trabalha a estação do ano da interestação, trabalha o baço e o pâncreas e o estômago como órgão e víscera, cria musculatura, trabalha o paladar, o odor, todo alimento aromático vai ativar. Ele trabalha a emoção de preocupação e o sabor doce. Por isso que quando eu estou preocupado, normalmente eu quero sabor doce e a preocupação constante lesiona o estômago. Já o elemento metal trabalha o órgão intestino grosso e o órgão pulmão e a víscera intestino grosso, trabalham a pele, a coloração do alimento é a coloração branca, o sabor é o sabor picante, o sentimento relacionado é a melancolia e a expressão é o chorar. Então, todas as vezes que eu como um alimento picante, eu tenho uma ativação do elemento metal. Já o elemento água, que trabalha como órgão rim e víscera bexiga, trabalha a formação de ossos, dentes, medula óssea, medula espinhal, trabalha a nossa possibilidade de audição, ele é ativado pelos sabores pútridos e o sabor salgado.
Então, todas as vezes que eu como um alimento salgado de coloração preta, eu ativo o elemento água. Já o elemento madeira, correspondente à primavera, trabalha o fígado como órgão e a vesícula biliar como víscera. A coloração dos alimentos é a coloração esverdeada, o odor é o odor rançoso e o sabor é azedo ou ácido. Ele trabalha possibilidade de visão, trazer luz aos olhos, e a expressão do sentimento é a raiva. Então, quando eu tenho raiva, por exemplo, eu posso tomar um pouquinho de gotas de limão, que vão apaziguar o yang do meu fígado, pois todo sabor ácido ou azedo vai trabalhar a madeira. Nós precisamos saber também um pouquinho, para entender um pouco mais da dietética chinesa, sobre 5 substâncias. Nós vamos ver isso muito rapidamente. Nós temos uma substância muito importante na medicina chinesa que nós chamamos de Jing. Jing vem da quantidade de Jing do meu pai e da minha mãe e é ativado durante a concepção. Isso então seria nosso material genético. Mas para a medicina chinesa, um importante conceito do Jing é que ele é guardado no rim, no elemento água. E esse Jing faz com que a gente, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo. Então o Jing ele é responsável pelo nosso crescimento, desenvolvimento e reprodução. E ele é finito, isso é muito importante. Nós não conseguimos repor o Jing. Então se nós gastamos rapidamente o Jing, nós envelhecemos mais rapidamente, perdemos capital de vida. Existe um aspecto Yang, que ativa e transforma para crescer, desenvolver e reproduzir, e um aspecto Yin, que fortalece e fornece a base material. O aspecto Yin é o aspecto alimentar. Eu posso ter a possibilidade de chegar até 1,80 m, no entanto, não chegar a 1,80 m, porque eu não tive a ativação Yin, não tive a alimentação suficiente. Isso nos remete ao nosso conceito de genótipo e fenótipo. Outra substância que nós estudamos na medicina chinesa é o Qi, chamado de energia. Os chineses dividem o corpo em 3 aquecedores: aquecedor superior, médio e inferior. Os 3 aquecedores por si já formam um órgão, uma víscera. No aquecedor superior nós temos coração e pulmão, no médio estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula, e no inferior intestino delgado, intestino grosso, rim e bexiga. O rim ele tem um aspecto Yin, que forma medula óssea, dentes, ossos, medula espinhal e cérebro. E um aspecto Yang que é muito importante para a gente no pensamento da dietética. O aspecto Yang traz para a gente uma vitalidade de calor. É a nossa termorregulação. E esse aspecto Yang dá a possibilidade de boa digestão ao nosso organismo, já que o rim guarda o nosso Jing, e esse Jing é finito. E o aspecto Yang também é finito, então quando envelhecemos e sentimos mais frio do que o normal, também perdemos capacidade de digerir e degradar os alimentos. Por isso temos que ficar muito atento ao tipo de alimentação quando jovens ou quando idosos. Isso também é muito notado no humano, como por exemplo, quando eu sou jovem eu consigo ir para o churrasco e comer um churrasco mal passado. Mas quando eu fico velho, naturalmente eu tendo a querer um alimento mais fácil de digestão, como sopas, como caldos, como uma sopinha de frango, um franguinho bem cozido com arroz. Todo alimento e toda bebida chega ao estômago, e o estômago gosta de trabalhar como uma panela de pressão, em um ambiente úmido e um ambiente quente. Então os alimentos secos e frios não são de boa qualidade para degradação no estômago. O estômago joga sua energia para baixo, direcionando para a parte inferior do corpo. Quando ele joga para baixo, ele direciona a boa qualidade do alimento que ele degradou, pois a função do estômago é degradar o alimento para que se possa captar a energia desse alimento, ao baço e ao pâncreas. Quem ajuda o estômago a fazer essa degradação são a circulação de energia do fígado ou o yang do rim, que nós falamos que ela decai com a nossa idade. O estômago separa, então, o que ele considerou como um sólido de qualidade inferior e manda para o intestino delgado, que vai transportar esse alimento ao intestino grosso e vai sair na forma de fezes. O baço pâncreas, então, capta a energia do alimento de boa qualidade que o estômago mandou e transforma em energia do alimento, que nós chamamos de guqi. E esse direcionamento da energia é para a parte alta do corpo. Quando o baço pâncreas joga essa energia para o alto, ele ajuda, de acordo com o alimento que nós ingerimos, a abrir os orifícios superiores, olhos, nariz, boca, então ouvimos melhor,
escutamos melhor. E isso pode ser também muito bem observado quando comemos, por exemplo, um alimento muito gorduroso, como uma feijoada, que parece que nossos sentidos ficam opacos, parece que nós não conseguimos ver ou ouvir direito, porque a energia viscosa subiu até os orifícios superiores. Enquanto isso, lá no gial superior, no tórax, o pulmão capta a energia do ar e transforma em Qin-Qi a energia do ar. O pulmão junta essas duas energias e transforma em energia do tórax chamada Zong-Qi. Por intermédio de energia do pulmão, esse Zong-Qi é direcionado até o rim. O rim, então, capta essa energia Zong-Qi, abraça essa energia e olha que o Yang do rim vaporiza essa energia e manda ela de volta ao pulmão, na forma de uma nuvem, pois o pulmão gosta de trabalhar de uma forma de bruma ou nuvem, e a isso nós chamamos Zen-Qi, energia correta. O pulmão divide esse Zen-Qi em duas partes, uma que circula na superfície do corpo, que nós chamamos Wei-Qi, que corresponde ao sistema de defesa corpóreo, que evita que os agentes exteriores penetrem pela pele. Nós chamaríamos de sistema imunológico. E uma energia interna, que nos dá energia a todo momento, chamada de Yin-Qi. Eu chamo a atenção de vocês aqui a uma forma especial. Se a minha qualidade do alimento é deficiente, se a qualidade da minha respiração é deficiente, ou se a qualidade do meu estômago e do meu pâncreas e baço são deficientes, eu não formo uma boa qualidade de Zong-Qi, de energia do tórax. E quando o pulmão desce essa energia até o rim vai doar aqui para a formação da energia Zen-Qi parte do seu Jing. Então, aquela energia finita, aquela energia que é o nosso capital de vida e que nos fala sobre o envelhecimento, vai ser perdida todas as vezes que eu me alimento mal, todas as vezes que eu respiro mal, ou se eu não tiver uma boa qualidade de funcionamento de estômago, baço e pulmão. Então, é muito importante para a longevidade a boa qualidade alimentar. Outra substância que nós vamos estudar é chamado de Jing-E, traduzido como líquidos orgânicos. Nós já falamos que o estômago capta as energias, mas aqui nós temos uma outra situação. Quando o estômago passa para o intestino delgado, o que ele considerou como não sendo de boa qualidade, o intestino delgado separa, ele reabsorve um líquido de boa qualidade e manda esse líquido de boa qualidade para o baço pâncreas. O que ele considera como sendo de qualidade inferior, ele manda para ser excretado na forma de urina e o sólido inferior para o intestino grosso. O intestino grosso, então, recebe esse sólido, o que ele considera como qualidade inferior, ele manda de líquidos para a bexiga para ser excretado na forma de urina, os sólidos saem na forma de fezes, mas uma parte desse líquido que ele considera como sendo de boa qualidade, ele direciona para o baço e para o pâncreas. O baço e pâncreas, então, capta esses líquidos e capta também o líquido que o estômago trouxe a ele e forma um líquido nobre, que nós chamamos de Jing-Ye, líquidos orgânicos. Esse líquido, então, é direcionado para o pulmão. Quem ajuda a fazer essa reabsorção desses líquidos pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, são a boa qualidade de energia do fígado e, de novo, o yang do rim. Esses líquidos, então, eles são transportados pelo pulmão na parte superficial do corpo, que nós chamamos de Jin, que hidrata a pele, que dá vistosidade da pele e dos pelos, e na parte interna do corpo, que nós chamamos de Ye, que seriam os líquidos internos, líquidos articulares, líquidos da saliva, do tubo digestivo, das lágrimas. Ou seja, se eu não tenho uma boa qualidade alimentar, se eu não tenho uma boa qualidade de estômago, se eu não tenho uma boa qualidade de yang do rim, que me ajuda aos intestinos a reabsorverem os líquidos, eu posso ter falha nos líquidos tanto internos quanto de lubrificação da pele. Por isso, um alimento ressecado pode causar dermatites precocemente, artrites e artroses precocemente. Por isso, quando eu estou idoso, é mais fácil que eu tenha a pele ressecada, que eu tenha as articulações mais ressecadas. O próximo que nós vamos estudar é o sangue. O sangue também, de todo esse metabolismo, vem a partir da energia dos alimentos degradados e a partir da qualidade da energia do baço, do pâncreas, só que aí nós temos também uma importante relação da formação do coração, do rim
e das medulas na formação do sangue. Mas é importante nós lembrarmos que toda a formação da nutrição, segundo a medicina chinesa, está diretamente relacionada à qualidade do alimento que eu consumo. Por último, das 5 substâncias, nós falamos sobre Shen. Shen é traduzido como espírito, mas podemos traduzir na veterinária como comportamento. O Shen ele é composto do comportamento dos meus pais e o meu comportamento pós-natal. O que é o Shen pós-natal? É o meu Jing, que nós já estudamos que não pode ser mudado, mas o meu Qi. Eu não vi que o meu Qi é formado de acordo com o que eu alimento e como eu respiro? Dessa forma, o meu comportamento pode ser moldado com as mudanças alimentares. Para a medicina chinesa, o Shen tem um aspecto yang, e esse aspecto yang é muito relacionado ao rim, ao yang do rim que sobe até o cérebro, já que o rim forma medula óssea e cérebro e medula espinhal, então ele sobe ao cérebro e vitaliza o corpo e a consciência. E um aspecto yin. Esse aspecto yin nós falamos que é a morada do Shen, que é no sangue e no yin do coração. E nós vimos que a formação do sangue está diretamente relacionada também com a qualidade alimentar. Dessa forma, o comportamento pode ser estruturado, moldado com as mudanças dietéticas segundo a medicina tradicional chinesa. Uma outra coisa importante de nós visualizarmos é o sistema imunológico, que nós chamamos de Wei-Qi. A esse sistema imunológico são feitas filtrações, de novo pelo intestino grosso, intestino delgado, dessa vez bexiga e rim, e mandam essas filtrações resultantes do alimento degradado ao fígado. O fígado faz então uma quinta ultrafiltração e o que ele considera como de boa qualidade, ele manda para a superfície do corpo e se junta com aquele elemento direcionado pelo pulmão para o sistema imunológico Wei-Qi. Mas aqui nós temos uma coisa muito importante e que atualmente está sendo muito importante. O que o fígado considera como não sendo tão nobre assim, mas é o resultado de 5 filtrações, ele transfere para a vesícula biliar na forma de bile. E aí essa bile ela é direcionada para os intestinos com a função de lubrificação e sistema imunológico dos intestinos para a medicina chinesa. Mas reparem uma coisa, a bile então, para a medicina chinesa, ela é o resultado da minha degradação alimentar passada por filtrações pelos intestinos delgado, grosso, pela bexiga e pelo rim. Quando eu como, então, um alimento que vá fazer com que esse filtrado fique viscoso, com que ele fique oleoso, eu tenho muito mais tendência a formar viscosidade na vesícula biliar. Então, para a medicina chinesa, a utilização de alimentos viscosos e quentes são causas de aumento de lama na vesícula biliar de uma forma precoce. E dessa forma, a dietética chinesa pode tratar alterações de vesícula biliar com certa facilidade. Agora que nós já entendemos um pouquinho sobre as bases da medicina chinesa, e olha que nós falamos em 15 minutos, o que geralmente é utilizado em 3, 4 finais de semana de pós-graduação, então nós falamos de uma forma muito superficial, mas já deu para entender um pouquinho a importância dos alimentos na formação da estrutura dos 5 substâncias e dos 5 elementos. Nós vamos falar agora sobre os alimentos segundo a medicina chinesa. Nós vimos que os alimentos têm propriedades yin e yang, que eles estruturam e deslocam a energia no nosso corpo, estruturam e mantêm o sangue, estruturam e mantêm os líquidos orgânicos, têm afinidade por órgãos e vísceras e têm afinidade por meridianos, que nós vamos ver a seguir. Dessa forma, eles auxiliam nos tratamentos físicos e emocionais, devem ser utilizados em relação ao indivíduo e em relação ao ambiente. Para isso, eu preciso saber um pouquinho sobre a dietética chinesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da dietética chinesa, que é a arte da observação. A dietética chinesa, ela derivou da dietética ayurvédica, cujos primeiros registros são nos Vedas, que tem cerca de 11 mil anos. A dietética chinesa, os primeiros registros escritos, têm 5 mil anos. Ela é considerada milenar, mas suas datas são imprecisas, e os estudos iniciaram antes do estudo da fitoterapia, e foram feitos estudos pela observação. Observou-se o estado das substâncias da natureza, a época e a condição de nascimento, de crescimento, de floração, de frutificação. Observar as condições físicas do crescimento do alimento, como essas condições se comportam no corpo,
Como, por exemplo, o arroz, ele cresce em um ambiente úmido e um ambiente quente. E o estômago, eu já falei para vocês, gosta de trabalhar em um ambiente úmido e quente. Por isso, para nós na medicina chinesa, o arroz é um dos principais tônicos do estômago, porque ele traz em seu teor energético umidade e calor, trazendo ao estômago a possibilidade de degradação. Também foram estudadas as personalidades do indivíduo que consumiam determinados alimentos. Será que o indivíduo que consome mais carne vai ter maior quantidade de músculo? Ou ele vai ser mais yang, mais com um temperamento mais yang, já que a carne é um alimento yang? Também foram observados os formatos de cada alimento, por exemplo, levando em consideração que esse alimento se pareça com algum dos órgãos. Olha como que os feijões se parecem com o rim. Será que então os feijões têm atividade sobre o rim? Olha como o morango, como o tomate, parecem com o coração. Esses alimentos, então, teriam atividade sobre o coração? Olha como o kiwi parece com os olhos. Será que ele tem um efeito sobre a visão? Olha como as nozes parecem ao mesmo tempo com o cérebro, com os intestinos e com o pulmão. E para a medicina chinesa, a noz lubrifica os pulmões, lubrifica os intestinos, penetra no rim e ativa o cérebro. Mudanças no próprio organismo de acordo com a ingestão do alimento. Como eu falei, o vinho sobe, as cervejas tendem a descer. Os gregos também já olhavam essa avaliação dos alimentos. E os gregos tinham uma frase que é semelhante cura semelhante. E os chineses também trabalham da mesma forma. Eles falam que semelhantes trabalham com semelhantes. Ou seja, se eu tenho um problema renal, eu poderia comer pequenas porções de rim para poder ajudar. Se eu tenho um problema de fígado, pequenas porções de fígado podem ajudar. Foram observados também os comportamentos dos animais de acordo com a relação dos alimentos disponíveis. Observaram, por exemplo, que aves com artrites e artroses procuravam por painço e começaram a observar que essas aves desinchavam as articulações como quando comiam painço. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a base da dietética chinesa. Nós conversamos sobre o histórico. Como que nós estudamos a dieta chinesa, então? Na dietética chinesa, nós temos alimentos com suas propriedades. Eles têm propriedades yin e yang, têm 5 temperaturas, que são as naturezas térmicas, a sensação que eles nos trazem ao serem ingeridos. Podem trazer a sensação quente, fria, refrescante, morna ou neutra. Tem direções. Eles direcionam a nossa energia para o alto, para baixo, para dentro, para fora, ou podem ser escorregadios e lubrificantes. Eles têm sabores doces, azedos, pungentes, salgados, amargos ou neutros, e têm afinidade pelos meridianos. Além disso, como nós falamos, semelhantes tratam semelhantes. Para utilizar esses alimentos, nós vamos misturar e combinar, equilibrar de acordo com a estação do ano e tratar de acordo com a patologia observada no indivíduo, se for um tratamento da patologia. Mas podemos utilizar também o alimento como uma forma preventiva. Então vamos estudar um pouquinho sobre as qualidades do alimento. Os alimentos têm qualidades yin e yang, e essas qualidades são relativas. Por exemplo, entre frutas e carnes, as carnes são mais yang do que as frutas. Vamos pensar no equilíbrio disso. Por exemplo, um indivíduo que é obeso yang. A obesidade yang traz mais obesidade para a parte alta do corpo, tórax largo e pernas finas. A esse indivíduo obeso yang, a dieta de saladas vai trazer muito mais benefício, pois vai equilibrar o yin. Já para o indivíduo que é obeso yin, que tem o tronco fino, mas um quadril muito largo, eu tenho que dar mais uma dieta hiperproteica, porque a carne é mais yang e vai equilibrar esse indivíduo. Dessa forma, nós precisamos pensar na dietética chinesa em sempre uma qualidade complementar do indivíduo para trazer o equilíbrio. Olha só, mas mesmo dentro das carnes, nós temos diferenças entre o yin e o yang. Por exemplo, a carne de frango ela é mais yang do que a carne de boi. Se nós formos pensar que o frango agita mais, anda mais, corre mais do que o boi. E dentro do próprio frango, olha só, o peito de frango tem menos sabor, tem menos vascularização e menos cor do que a coxa. Então, dentro do próprio frango, quando comparamos, o peito é mais yin e a coxa é mais yang. Dentre as frutas, olha só,
O abacate, quando comparado com o abacaxi, nos traz muito mais sensação morna. O abacaxi, sensação mais refrescante. Então, o abacate é mais yang e o abacaxi mais yin. Da mesma forma, o pêssego nos traz mais sensação morna do que o melão, que é mais yin em relação ao pêssego, que é mais yang aqui. E dentro da mesma fruta, olha só, a melancia tem uma parte vermelha e tem uma parte branca. A parte branca da melancia é mais yin, a parte vermelha da melancia é mais yang. O chá de parte branca da melancia nos traz a reidratação em condições de calor extremo, segundo a medicina chinesa. E olha, dentro do mesmo órgão, nós temos aqui fígado de galinha, fígado de boi e fígado de cordeiro. O fígado de galinha é mais yang do que o fígado de boi, e o fígado de boi é mais yang do que o fígado de cordeiro, pois o fígado de galinha tem propriedade morna. O fígado de boi tem propriedade neutra, e o fígado de cordeiro tem propriedade refrescante. Então, utilizar o fígado de diferentes espécies vai trazer ao organismo diferentes condições de tratamento. Dentro do ovo, o ovo de codorna é mais yang do que o ovo de galinha, pois a codorna é muito mais ativa, ela corre muito mais, e dentro do próprio ovo, a clara é mais yin e a gema é mais yang. Das galinhas, a galinha de granja é mais yin em comparação à galinha solta, que traz uma energia mais yang na sua carne. O galo é ainda mais yang do que a galinha solta. E nos peixes? Os peixes de coloração esbranquiçadas tendem a ser mais yin. Os peixes de coloração avermelhadas, como o salmão, tendem a ser yang. E olha que essa é a truta. Para a medicina chinesa, a truta é o único peixe de qualidade quente, enquanto o salmão é neutro ou morno e o calção é refrescante. A preparação do alimento também diferencia. O camarão cru é mais yin do que o camarão frito. Ou as ervas, a hortelã é mais refrescante e por isso é mais yin do que o alecrim. E a qualidade de quando eu coleto as frutas. A manga madura é mais yang do que a manga verde, que quando misturada principalmente com sal, traz qualidade refrescante ao corpo, então ela se torna yin, enquanto a manga madura é mais yang. E aqui nós temos o açúcar, olha só. O açúcar mascavo é mais yang em comparação ao açúcar demerária, que é mais yang em comparação ao açúcar cristal, que é mais yang em comparação ao açúcar refinado. Então faz toda a diferença. Se eu adoço o meu suco com açúcar mascavo, eu trago uma energia mais quente. Se eu adoço o meu suco com açúcar refinado, eu trago uma energia mais fria ao meu organismo. Aqui também nós temos uma comparação. Muitas vezes é utilizado agar-agar no lugar de gelatina, principalmente em veganos, para substituir essa geleificação dos pratos. No entanto, a gelatina vinda do boi é muito mais yang do que o agar-agar, que é yin. Então, quando eu faço essa substituição, eu mudo completamente o teor energético do meu alimento, fazendo com que o meu alimento, que poderia ser morno, de um teor energético yang, se torne yin, de difícil digestão para o estômago. O yin, então, é tudo que é relaxante, nos traz substância física, relaxamento, ele refresca, ele é úmido, ele nos traz introspecção, ele é mais escuro, mais frio, mais receptível e traz docilidade. O alimento de natureza yang é ativo e funcional, cria tensão, estimula, aquece, seca o organismo, nos traz força, atividade, agressividade e calor. Agora, a natureza térmica dos alimentos. Os alimentos têm natureza térmica que são descritas através da sensação que eu tenho ao ingerir um alimento. Ela pode ser fria, que é uma natureza fortemente yin, que tem um efeito de eliminar o calor e o fogo, no entanto consome o yang. E aí nós temos diversos alimentos frios, como algas marinhas, clara de ovo, sal. Pode ser quente, que tem natureza yang, que aquecem, são calorificantes, tonificam o yang. No entanto, quando utilizado em excesso, secam, como por exemplo o óleo de soja, gengibre seco, frango, salmão.
Podem ser refrescantes, que têm natureza moderadamente yin, e por isso podem ser usadas por muito mais tempo. Têm o efeito de nutrir os líquidos orgânicos, mas em excesso causam mucosidade, como o abacaxi, camomila, farelo de trigo, glúten, o tofu. E podem ter natureza morna, que são levemente yang, causam um calor leve, e podem ser utilizados para aquecer o interno, fortalecer o yang, tonificar o aquecedor médio. Mas, em excesso, geram calor no corpo, como, por exemplo, o açúcar mascavo, o ginseng, o pêssego e o pinhão. E podem ter natureza neutra, em que o yin e o yang são extremamente equilibrados, como, por exemplo, a couve-flor, que tonifica o qi e nutre o jin-e. Além dele, arroz branco, ovo de galinha, leite de vaca, mamão e vários outros alimentos. Os alimentos têm direções no corpo. Das direções são para cima, para baixo, para dentro, para fora e podem ser lubrificantes ou escorregadios. Os alimentos que direcionam para cima induzem a sudorese, ativam a parte superior do corpo, como o manjericão, o hortelã-pimenta, o gengibre. Os alimentos que direcionam para baixo levam a energia aqui para baixo, acalmam, diminuem os casos de vômito, purgam, como por exemplo clara de ovo, cogumelo comum, rim de porco e vinagre. Os alimentos que trazem energia para dentro, eles internalizam a energia, eles evitam perdas energéticas, como por exemplo algas marinhas, caranguejo, carne de porco, rim de porco. E os alimentos que levam energia para fora, eles levam energia até a superfície. E dessa forma, eles ajudam o sistema imunológico a funcionar melhor, como por exemplo canela, pimenta, erva doce. E podemos ter alimentos lubrificantes e escorregadios. Os lubrificantes ajudam a saída dos sólidos e dos líquidos do corpo. E os obstrutivos evitam a saída dos sólidos e dos líquidos do corpo. Também classificamos os alimentos pelos sabores. O sabor doce tonifica. Ele ativa o baço e o pâncreas. O sabor o sabor picante, ele induz a sudorese, ele dissipa o muco. Os sabores salgados amaciam a rigidez, eles são emolientes. Os sabores ácidos e azedos, eles secam a superfície e diminuem a viscosidade, eles são adstringentes. Os sabores amargos, eles são anti-inflamatórios e drenam os fluidos corporais, então eles são drenantes. E aí nós vamos trabalhar esses sabores de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Além disso, nós temos as cores dos alimentos. Os alimentos vermelhos trabalham fígado e vesícula biliar. Os de coloração vermelha, coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio. Os de coloração esbranquiçada, pulmão e intestino grosso. Os de coloração preta, rim e bexiga. E os de coloração amarelo, baço, pâncreas e estômago. Os alimentos também têm afinidades por meridianos, e eles ajudam a restabelecer a harmonia e evitar desequilíbrios nos canais. Então nós temos alimentos que vão para o baço, pâncreas e estômago, pulmão e intestino grosso, rim e bexiga, fígado e vesícula, coração e intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor. Nós temos que os semelhantes tratam os semelhantes. Então, por exemplo, olha como o maxixe e o cará, aqui em Minas nós chamamos de cará barbado, em alguns lugares esse é o inhame, parecem com os gânglios linfáticos e eles ajudam a limpeza do corpo. Olha como o ginseng parece como o indivíduo como um todo e eles ativam a energia do corpo. Olha como o feijão parece com o rim. O fígado pode tratar o fígado, assim como o rim pode tratar o rim. Olha como o morango e o tomate parecem com o coração. E o kiwi parece com os olhos. Olha, o kiwi é verde, o verde trabalha o fígado e o fígado é responsável pela visão. Olha de novo como as nozes parecem com o cérebro, o coração e os intestinos. Nós temos agora os alimentos de acordo com o ciclo circadiano. Isso é muito importante. Olha só, para a medicina chinesa, vejam bem, o horário do estômago vai de 7 da manhã às 9 da manhã e o horário do baço de 9 da manhã às 11. É nesse horário, então, em que eu devo comer uma quantidade maior. Eu falei para vocês que o estômago gosta de trabalhar em uma energia morna e úmida,
Dessa forma, nesse horário da manhã, o ideal é que eu coma alimentos que me tragam a sensação morna, para que durante o dia eu tenha mais qualidade yang. A partir das 15 horas, que é o horário da bexiga, até as 19 horas, eu me torno mais yin. Então, a partir das 15 horas é o ideal para eu ingerir frutas, sopas, que aí eu vou me tornar mais yin e melhorando a minha qualidade de sono. Mas reparem uma coisa, se o meu estômago está com muita atividade entre 7 e 9 e 11 da manhã, entre 7 da noite e 11 horas da noite, a atividade do meu estômago é muito baixa. Então, a alimentação no horário da noite, alimentar-se no horário da noite, degrada a energia do estômago. Então, o horário de alimentação durante o dia é fundamental para um bom ciclo de vida. Então, olha só, ao meio-dia eu tenho que me tornar yang. Então, o ideal é que eu consuma alimentos com qualidade térmica yang, entre 9, próximo a 9 da manhã. Às 0 horas eu tenho que me tornar yin. Então, o ideal é que a partir das 15 horas eu comece a ingerir mais frutas, sopas, que vão me deixar mais yin. Os alimentos também devem ser equilibrados de acordo com a estação do ano. Na primavera, geralmente eu tenho que me alimentar de alimentos mais doces e picantes e evitar os alimentos quentes e frios ou grande quantidade de alimentos de difícil digestão. No verão, eu vou dar privilégio aos alimentos quentes, picantes, comer pouco e com mais frequência e evitar as gorduras e os alimentos frios e gelados. No outono, dar preferência a alimentos doces e azedos e bem cozidos. E vou evitar defumados e frutas com muito líquido, dando preferência a frutas secas. No inverno, eu vou dar preferência a alimentos amargos, mornos, salgados, bem cozidos e bem condimentados, e evitar os alimentos de natureza energética fria. Já a canícula, que é relacionada ao baço pâncreas, eu vou evitar alimentos que tragam mucosidade. Vou trazer mais alimentos adocicados e de sabor de qualidade morna. Olha só, a canícula é a interestação. Ela é os 9 dias de finais de cada estação e iniciais de cada outra. Então, os 9 últimos dias da primavera e os 9 primeiros dias do verão é o baço pâncreas quem recebe e doa energia. Da mesma forma, acontece entre o verão e o outono e o inverno e a primavera. Dessa forma, em cada interestação, eu devo tonificar o meu baço pâncreas. Se nós somarmos esses 9 dias aí, nós teremos 72 dias para o baço pâncreas. Dividindo o restante para cada uma das 4 estações, nós teremos mais 73 dias para cada estação. Por isso os chineses falam que, na realidade, nós temos 5 estações no ano. Então, em cada estação, eu devo privilegiar o alimento dessa estação. No entanto, o ano inteiro eu tenho que privilegiar o alimento relacionado ao estômago e baço, ou seja, o alimento terra, e ao elemento água, que traz a nossa tempo de vida, a nossa vitalidade, ao elemento água e ao órgão rim. Também a idade vai interferir. Nós temos ciclos de 7 ou 8 anos para mulheres e de 8 em 8 anos para os homens, de 7 em 7 anos, para as mulheres e 8 em 8 anos para os homens. No início da vida, eu posso me alimentar de alimentação crua, de alimentação mal passada, mas com a idade eu preciso de uma alimentação mais cozida, porque eu começo a perder o que nós vimos que é o yang do rim, que não consegue mais aquecer tão bem o estômago e para degradar os alimentos e os intestinos para retirar o líquido desses alimentos. Como nós obtemos as informações, então? Podemos obter por tabelas, por exemplo, olha, essa tabela é do livro da Sônia Rich, a Manual do Herói, e ela nos fala aqui, ó, que, por exemplo, a uva, ela tem o elemento madeira e terra, o movimento dela é subir e descer, o sabor é doce e ácido, a natureza é neutra e penetra nos meridianos do pulmão, baço, pâncreas e rim. Já quando transformada em vinho, passa aos elementos metal e madeira, passa ao movimento de subir, o sabor picante, doce e amargo, a natureza morna e os meridianos do pulmão, fígado e estômago. E nós estudamos na medicina chinesa os alimentos um por um. Olha só, por exemplo, o óleo de gergelim. Ele tem natureza fria, doce e fresca e trabalha o intestino grosso. Desintoxica, é utilizado para constipações e úlceras. Já o óleo de girassol, ele já tem natureza morna, direção para cima, é suave, trabalha os intestinos e o pulmão, combate a tendência à hipertensão arterial.
Já o óleo de soja, ele já tem a natureza quente, então ele aquece o corpo como um todo. É picante e doce, então ele aquece o pulmão e o baço. Pode ser utilizado para lubrificar os intestinos, indicado em úlceras, obstruções intestinais. A manteiga tem a natureza morna e doce. Vai trabalhar amornando o estômago, o pulmão e o coração. Age tonificando o rim, reduzindo as estagnações sanguíneas. O toucinho, ele tem natureza fresca e sabor doce, então ele refresca. Dessa forma, nós vimos aqui que diferentes gorduras causam diferentes sensações no corpo. Então, cada indivíduo deve ser direcionado para um tipo de óleo ou para um tipo de gordura, de acordo com a natureza dele. E nós vimos que o fígado de boi é neutro, o de carneiro é fresco, o de frango é morno, o de porco também é morno. Então, nós utilizamos o mesmo alimento de naturezas diferentes, nós podemos levar o indivíduo a diferentes sensações, a tratamentos de diferentes formas. Bom, de uma forma resumida, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade, excedi em 5 minutos o meu tempo, mas agradeço demais a oportunidade. Se vocês quiserem mais informações, nós trabalhamos nesse site, Integral Medicina Veterinária. Muito obrigado. Nossa, nós que agradecemos, Durval. 5 minutos não é nada. Nós precisaríamos de 5 séculos para tanto conhecimento. É incrível, né? Eu gosto muito dessa área, por isso eu me empolgo, né? É uma área muito, muito, muito interessante. Eu fico aqui imaginando como nós podemos integrar tantos conhecimentos ao que nós vemos no dia a dia para a gente, tanto para a gente quanto para os animais. Sim, eu dou os cursos de dietética, uma vez por ano eu abro uma turma, e a maioria, muitas pessoas vêm para a parte veterinária, mas a maioria acaba trabalhando para ela mesma, fala, eu vou começar a comer isso, eu vou comer aquilo, e esse ano agora, por exemplo, que a gente já abriu as vagas, tem nutricionistas humanos fazendo curso, tem psicólogo fazendo curso, para poder tentar ver um pouco mais essa relação de comportamento e alimento. É muito legal, eu gosto muito. Sim, e para essa área de saúde mental, para ajudar, inclusive na medicina veterinária também, para poder ajudar o nosso paciente que está aqui. Para você ter uma ideia. Sim. Você tem uma ideia? Tem uma pesquisa feita no Hospital da Inglaterra que um copo de suco de melão por dia diminui em 50% as crises de esquizofrenia, porque ele acalma o coração. É muito legal isso, eu gosto muito dessa área. E é incrível como os antigos já dizem, né, que a cura está na natureza. Sim, sim. Aqui no interior de Minas, as senhoras, quando estão cozinhando o arroz, elas pegam uma colher do caldo de arroz que sobem e tomam aquela água de arroz fervida. E elas falam que dá sustância. Os japoneses tomam misoshiro antes da comida, porque tanto o caldo de arroz quanto o misoshiro protegem o estômago e fazem com que ele tire mais energia do alimento. E por isso você tem mais sustância, você tem mais capacidade de digestão dessa forma. Essa observação é muito maravilhosa e a gente está perdendo isso, né? Sim. Eu fico pensando com a comida industrializada, o quanto nós perdemos, muito, muito. Quanto nós perdemos, e na medicina veterinária as rações. É uma luta, né? Seja a ração para... Exatamente. Ração para... E nós não podemos muito entrar nessas questões. Nesse mérito. Mas nós já estamos avançando bastante com profissionais que vêm tendo essa visão mais integrativa e pegando a verdade na medicina e trazendo para a medicina veterinária, e nós dizemos, poxa, se é verdade para o humano, por que não é para o animal? Se tudo está na natureza. Algumas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, que o proprietário não tem tempo de preparo do alimento do animal. Realmente falta tempo de comer a própria comida, né? Então dá para utilizar a ração, mas para a gente complementar,
que tal a gente então utilizar 10% desse valor nutricional com alimentos que sejam alimentos curativos, da forma medicinal? Então vamos introduzir na ração desse animal, se ele tem uma deficiência de líquidos, um pouco de arroz polido, ou então um pouco de legumes vegetais. Se ele é um animal com deficiência de yang, vamos introduzir uma carne vermelha, crua ou cozida, né? E mesmo na medicina integrativa, muitas vezes nós vemos informações que são generalizadas. Então, todos os animais podem comer, sei lá, Goldberry, que foi moda há um tempo atrás. Não, o Goldberry, ele é um tônico do baço pâncreas, mas alguns animais não vão poder comer isso. Todos os animais podem comer cúrcuma. A cúrcuma aquece. Nós vimos ali que alimentos quentes, por tempo longo, levam à secura. Então, ela é anti-inflamatória articular? Sim, excelente. Mas se utilizada por um longo tempo, ela pode levar, ao longo do tempo, a securas articulares. Então, mesmo na medicina integrativa, nós precisamos pensar que cada indivíduo é único, que a gente não pode generalizar. E o nosso paciente ele tem que ser visto como um ser único, naquele momento de vida, vivendo naquele local. Porque a influência do local onde vive também é importantíssima. No Nordeste se come muita pimenta, né? Mas é porque é um ambiente quente. E para a medicina chinesa, eu tenho que trazer um pouco do calor de fora para dentro do meu corpo. Dessa forma, o meu corpo não briga com o ambiente exterior e eu adoeço menos. Então, o comer pimenta no Nordeste é saudável, porque vai equilibrar com o ambiente. O comer pimenta no Sul não é tão saudável, porque vai aquecer o interno e o ambiente externo é frio. Então, nós temos que pensar no indivíduo, naquele momento de vida e no ambiente onde ele mora. Isso é muito importante. E a gente tem esquecido disso, né? E aí, aquele alimento industrializado para todo mundo, não importa o lugar do mundo que mora, a ração importada lá da China ou dos Estados Unidos, que não são as mesmas condições daqui, né? Exatamente. E até as frutas, né, Durval? Eu fico assim, eu percebo até as frutas que os animais escolhem para comer. Eu tenho um amigo que ele não é médico veterinário, mas ele é mestre reiki também, e ele mora no interior, num sítio e tal, na Bahia, e ele percebe muito, ele estuda medicina tradicional chinesa, etc. E ele fala, Keila, meus gatos, eles escolhem as frutas que eles vão comer, etc. Ele observa, ele é muito observador. Eu falo, ótimo, e carne, mesmo a carne, e ele é vegetariano, mas a carne que o gato vai comer, etc. Eu falo, bom, e ele não leva veterinário. Ele não tem um hábito, porque é difícil ter médico veterinário na área que ele ainda tem essas questões, né? Sim. E são coisas que nós temos que perceber, que nós temos que respeitar, porque ainda tem essas questões. E a ração que ele consegue comprar ainda é ração a granel, que não é o ideal, tem questões, né, Durval? Então, é melhor uma alimentação, uma dietética caseira, entre aspas, ou uma dietética a granel. Então, tem certas coisas que nós precisamos ter muito cuidado na hora de alimentar. Então, sem radicalismos também. Sempre sem ser extremista, radicalismos. Porque às vezes a pessoa não consegue. Eu tenho proprietários que viram aqui para mim, eu não consigo fazer a comida do meu cachorro, porque meu cachorro pesa 50 quilos. E sai caro. Sai caro sim. Então vamos trabalhar com o possível? Vamos ver o seu possível? Eu não vou radicalizar e falar, se você não der comida natural totalmente para ele, eu não vou trabalhar. Não posso fazer isso. Eu não vou abandonar o meu paciente pela falta de condição do tutor, né? Com certeza. Sempre o bem-estar para todos, né? Exatamente. Você consegue projetar novamente as suas formas de contato para o pessoal? Só um segundo que eu já projeto. Ter aí enquanto nós estamos conversando um pouco. Então, você consegue abrir turma pelo menos uma vez? Nós estamos com uma turma aberta agora, que vai ser nas quintas-feiras à noite, a partir de fevereiro. E aí já tem inscrições abertas. É lá no Instagram, integral_med_vet, vocês conseguem. Sim. E deixa eu passar para vocês o telefone de contato aqui também, perdão. Isso. Insere para a gente também. E elas são online? O curso é online ou é presencial? Online, vai ser 100% online. Ótimo. Maravilha. 9997.
É 31, deixa eu projetar aqui de novo para vocês, eu não sei se saiu da projeção aí. Os cursos são 100% online. A plataforma online veio nos ajudar muito, né, em algumas coisas. Então, esses cursos, eles são hoje em dia 100% online. Pronto, vou adicionar Ok? aqui a transmissão. Pronto, 31 999 77 04 38 58. 999. É isso. 9977-0458. Ok? Estou à Pronto, disposição de vocês. Adorei a possibilidade aqui de conversar com vocês. Posso nós interromper o compartilhamento aqui? pode sim. Para poder vê-la de novo aqui. E então, eu agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, é um congresso super inédito aí para a gente, né, de necessidade aí para a gente nesse momento. Já passei para todos os meus alunos, eu dou aula em vários cursos e já estão todos aí com o link. Eu espero que vários vejam essa palestra aí. Muito E obrigada. as outras, várias outras que eu quero assistir, né? E eu estarei dando aula no dia, mas a oportunidade do congresso ficar gravado, para mim foi maravilhosa, que eu poderia assistir depois. Isso vai ser ótimo para todos nós, porque aí vamos ter 15 dias, no dia vão ser Sim, as oficinas, mas vão ter 15 dias para o pessoal assistir. perfeito. E nós agradecemos muito, esperamos poder nos reencontrar novamente. E muito, muito, muito obrigada, Durval. Sou eu que agradeço a oportunidade. Espero que encontremos. Até breve. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Keila. Um abraço. Prazer. Tchau, tchau.